Bem-vindo de volta. Se você não assistiu o primeiro vídeo da aula 6 que está falando sobre a primeira metade dos ambientes do Brasil, volte lá e assista. Se não, vamos terminar agora com os últimos ambientes que ficaram faltando. Nosso roteiro de aula continua o mesmo. Nós vamos trabalhar esses conteúdos e a ideia é desenvolver um pouco essas habilidades. E depois, como sempre, tem o formulário para você responder e testar se você entendeu o conteúdo. Vamos conversar agora sobre a Caatinga. A Caatinga, ela é um bioma que fica no Nordeste. Ele tem um preconceito enorme da maioria dos brasileiros. Ele ocupa quase 10% da área do Brasil. E a gente considera que é o único bioma que só existe no Brasil. É onde que ela fica. Você vai ter parte da Caatinga no Ceará, no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí e Minas Gerais. E quando você olha a Caatinga, a primeira impressão que você tem é que é um deserto esquecido pela humanidade, que nada cresce e nada vive. E essa visão ela é extremamente comum de outros biomas semiáridos também. O que é um bioma semiárido? É um bioma que tem uma temperatura relativamente alta, uma quantidade de chuvas relativamente baixa, que acontece durante poucos meses durante o ano, de 3 a 5 meses, e depois disso você tem períodos longos de estiagem, ou seja, períodos longos de seca. E como o solo ele é seco, quebradiço, pedregoso, você pode ter temperaturas extremamente altas. E esse solo ele também é muito tem um pH um tanto desbalanceado. Então você vai ter muita dificuldade em plantar nessa região. E como você não consegue plantar as plantas mais comuns e mais lucrativas, parte-se do pressuposto que o solo é uma porcaria e que nada cresce lá. Só que a Caatinga ela é um ambiente extremamente diversificado e as plantas nativas de lá estão extremamente adaptadas a esse ambiente, elas conseguem viver lá muito bem, obrigado. Nós temos na Caatinga muitas espécies arbóreas, arbustivas, ou seja, são plantas baixas formando arbustos, só que eles são modificados e elas têm alterações nas suas folhas, seja perdendo a folha durante a época da seca, seja transformando essa folha em outra estrutura que seja menos capaz de perder água. Então, quando você olha um cacto, por exemplo, e você vê que ele é um cacto extremamente comprido e esverdeado, muitos alunos podem ter se perguntado por que esse caule é verde, se todas as outras plantas, a folha que é verde. E cadê a folha do cacto? E por será que essa parte verde do cacto é a folha? Na verdade, a folha do cacto é o espinho. Ela foi modificada para ficar cada vez menor, não perder água e ainda servir com um propósito de defesa. Só que já que você não tem mais a folha para poder fazer a fotossíntese, o cacto faz a fotossíntese usando o seu tronco. Então, você tem as plantas extremamente adaptadas àquele lugar. Elas vão ter raízes que vão profundas, elas vão ter raízes que são bem amplas. Existem plantas que são suculentas, ou seja, que elas têm uma absorção extremamente forte da água e armazenam essa água para sobreviver durante o período da seca. Muitas pessoas têm muita dificuldade em criar essas suculentas em casa. Geralmente a suculenta ela apodrece e morre, porque é justamente uma planta de ambiente de chuva extremamente rara. E quando você chega na sua casa e rega toda semana, a planta absorve água demais, a umidade fica alta demais e ela acaba não sobrevivendo. Então, nós temos aí nessa caatinga mais de 900 espécies de plantas, sendo que quase 400 delas existem apenas aqui no Brasil. A paisagem geralmente é aquele negócio alaranjado do período da seca, porém, essas plantas, apesar de elas parecerem secas, elas não estão mortas. Elas perderam a folha para diminuir a perda da água. Isso é o que a gente chama de folhas caducas ou caducifólias, ou seja, folhas que caem. Olha aqui a diferença entre a mesma região na época da estiagem e a época das chuvas. Aqui na esquerda, vocês têm a região na época da seca. Você repara que as folhas estão extremamente. Você não vê folhas nas plantas praticamente. As plantas que mantêm as suas folhas estão amareladas e ressecadas. E naqueles poucos meses que está chovendo, olha como a floresta, como o bioma fica extremamente modificado, extremamente rico. As
plantas florescem, várias das sementes germinam e vão fazer parte do seu ciclo de vida. Então, você acaba tendo uma região que você não vai conseguir criar esse monte de planta em poucos meses. Vai criar uma árvore em poucos meses. Mas a árvore já estava viva e ela só voltou a brotar, voltou a germinar suas flores, suas folhas, quando ela percebeu a presença da água. Assim como a vegetação é adaptada ao ambiente, os animais também. Então nós temos rios que duram apenas durante períodos de chuva, e aí nós temos algumas adaptações interessantes de alguns peixes que se enterram e hibernam durante o período de seca, em pequenas poças e coisas do gênero. Nós temos algumas regiões que elas se mantêm úmidas, que são os brejos. Nós temos muitas aves que vão migrar para regiões mais úmidas durante o período da seca. E a própria arara azul, que é tão famosa no Brasil, ela é uma das aves nativas da Caatinga. Nós temos cachorro do mato, saguis, vários tipos de primata, nós temos cervos. Então nós temos vários animais que vivem e não só sobrevivem, mas estão adaptados a essa região. Só que quem que não está adaptado a essa região? O homem. E isso é um grande problema, porque o sertão do Nordeste é uma das regiões semiáridas mais povoadas do mundo. E isso gera vários problemas, porque a população que lá vive é uma população que tem muita dificuldade em usar técnicas adequadas, então eles têm problemas na hora de irrigar, na hora de controlar a salinização do solo, a contaminação da água por agrotóxicos, porque você vai ter uma safra pequena. Você não pode se dar o luxo de perder essa safra, então você usa muito agrotóxico, só que isso faz com que o solo fique mais prejudicado e aí a próxima safra é pior. Tem o corte ilegal de madeira, tanto para você usar na indústria de comércio de lenha, quanto nas siderúrgicas locais, olarias. E isso faz com que algumas partes da Caatinga já estejam se tornando desertos, porque é uma região com um equilíbrio extremamente delicado, e a partir do momento que o homem começa a interferir, você começa a ter um desequilíbrio e fica cada vez mais difícil desse bioma se recuperar. Falando em biomas que têm dificuldade de se recuperar, nós temos aqui a Mata Atlântica, primeiro bioma que foi praticamente dizimado no Brasil. A Mata Atlântica, ela é, como o próprio nome diz, é todo o costão do Brasil, toda a área litorânea brasileira. E como a nossa colonização foi uma colonização por barco, esse foi o primeiro bioma a ser vendido. Se você pensar que os nossos colonizadores europeus vinham de um continente que já está há milênios desmatando e gastando seus recursos naturais, chegaram aqui e viram uma quantidade praticamente infinita de vegetação, e essa vegetação da Mata Atlântica ainda por cima é rica em biodiversidade, o que gera madeira de formas diferentes, cores diferentes, tamanhos diferentes, a exploração foi quase que imediata. Além disso, a região litorânea do Brasil é a área mais povoada do Brasil. Dos nossos quase 200 milhões de pessoas, 145 milhões vivem em área de influência da Mata Atlântica, ou seja, vivem próximos do oceano. Isso faz com que essa mata, que originalmente se estendia do Piauí até o Rio Grande do Sul, hoje em dia esteja praticamente desaparecida. Nós temos valores muito discrepantes enquanto da Mata Atlântica ainda resta, porque grupos diferentes usam parâmetros diferentes. É um certo consenso que nós temos em torno de 8 a 10% de Mata Atlântica. Nós temos alguns grupos otimistas, que nem a ONG SOS Mata Atlântica, que defende que atualmente existe em torno de 12 a 13% de área, sendo boa parte dela já recuperada. E nós temos grupos extremamente otimistas, quase milagrosamente otimistas, como o governo brasileiro, que defende que 30% da Mata Atlântica ainda está preservada. E isso é curioso. Por quê? Porque não adianta você contar cada metro de região com Mata Atlântica. Se você separar essa Mata Atlântica em diversos quadrados de 1 quilômetro e espalhar pelo Brasil inteiro, apesar de ser árvores da Mata Atlântica, essa preservação não serve para praticamente nada. Por quê?
Porque você precisa que exista uma grande área que troque DNA com populações muito grandes. Você precisa que os animais tenham capacidade de deslocar para poder fazer essa troca de DNA também. Você precisa que tenha uma variabilidade genética e, mais do que tudo, você precisa reflorestar com a mata nativa. Não adianta você reflorestar a Mata Atlântica entupindo ela de pinheiro e achar que isso vai fazer grande diferença para a biodiversidade original. Você está criando uma nova mata na região que era de Mata Atlântica, mas você não está recuperando a Mata Atlântica colocando espécies de outros lugares. Essa Mata Atlântica ela é absolutamente importante para a gente. Por quê? Porque como ela fica em toda a nossa costa, ela gera uma região de alta umidade na costa do Brasil, que recebe também a umidade que vem do oceano, e isso faz com que seja uma região muito impacto no nosso ciclo das águas. A Mata Atlântica ela recebe constantes chuvas, e a presença dela protege o solo, mantém ele adubado, evita que nós tenhamos grandes deslizamentos, influencia nas chuvas e portanto, refila as nossos reservatórios de água. Tem um valor muito grande para o turismo e ainda produz alimento, produz madeira, produz fibras, óleos, remédios que a gente pode usar. Você pode explorar um bioma, desde que você faça isso de maneira sustentável e entenda que ele não é infinito. E conforme você vai explorando, você precisa depois migrar para o próximo e deixar o anterior se recuperar. Essa aqui é a carinha mais ou menos da nossa Mata Atlântica. São essas intensas florestas que a gente tem na beira da praia. Então, quando você está descendo para qualquer praia, você provavelmente vai ver um bom trecho de Mata Atlântica. É um lugar que chove bastante, inclusive em alguns lugares maravilhosos, que nem a cidade de Ubatuba, que é o apelido carinhoso de Ubatuba. E nesse bioma, a maioria dos rios nunca desaparece, constantemente abastecidos pelas chuvas, o que fornece água potável para a enorme população que a gente mantém, né, nessa área de influência. Na nossa Mata Atlântica, nós temos uma fauna das mais ricas do mundo. Se você contar a quantidade de desmatamento que essa região já sofreu, ela ainda possui cerca de 20 mil espécies vegetais. Os Estados Unidos inteiro tem em torno de 17 mil. Então, para você ver, essa faixa que restou tem maior diversidade de vegetação do que toda a América, do que todos os Estados Unidos da América. Além disso, nós temos uma grande diversidade de aves, nós temos muitos primatas. Grande parte dos nossos primatas são endêmicos dessas regiões, porque é uma região também específica, um costão rochoso na lateral do oceano, recebendo chuvas constantemente. Então, para vocês terem uma noção, isso aqui é uma das últimos relatórios que a gente teve, já deve ter alterado bastante, mas de aves, nós temos 1.020 espécies, 200 só existem aqui, 104 dessas estão desaparecendo. Mamíferos, 250 mamíferos diferentes, 55 só existem aqui. Sapinhos e outros anfíbios, 370 diferentes, 90 só tem aqui. Répteis nós temos 150, peixes 350, 130 só existe aqui, certo? Então é uma mata que você tem muita diversidade e ao mesmo tempo você tem a grande discussão, o grande debate de a maior parte da população brasileira vive aqui. Então isso quer dizer que a gente precisa expandir nossas cidades, então a gente precisa predar esta floresta. Por outro lado, essa floresta tem um impacto muito grande no controle das nossas reservas de água. E você não tem cidade sem água. Então, quando que eu posso desmatar isso daqui sem que eu perca ou influencie demais o ciclo de chuvas e acabe passando por grandes secas como a gente já tem passado nos últimos anos? Nosso penúltimo bioma são os pampas, ou os campos sulinos. Quando eu falei com vocês de campo na aula de ecossistemas, eu lembrei para vocês que são grandes regiões de plantas herbáceas, planícies muito compridas, grandes tapetes verdes. Então é uma região seca, a temperatura dela varia bastante, pode chegar a gear, a precipitação não é grande, o clima é muito frio, as plantas são principalmente herbáceas,
A paisagem é um tanto homogênea, varia um pouco quanto mais próximo do oceano você chega, mas nós temos uma diversidade razoável de espécies animais, muitas delas vivem só ali e estão em extinção. Aí nós temos onça, jaguatirica, alguns macacos e por aí vai. É uma região muito atraente para a agricultura, porque são grandes campos de solo fértil. Como chove pouco, nós temos menor lixiviação, que seria o efeito da água da chuva caindo e levando nutrientes para o fundo do solo. Então, como chove pouco, nós temos solos férteis, mas ainda chove o suficiente para a gente plantar. E nós aqui no Brasil, a gente não tem tanto vento seco quanto a gente tem lá nos campos que fica lá nas pradarias americanas ou nas estepes asiáticas. Agora, alguns problemas que a gente tem é a conversão do campo em monoculturas, as queimadas e a expansão da soja que vai alterando esse campo. E conforme você vai tendo um campo que não renova tanto assim os seus nutrientes, e você vai colocando plantação, e aí você tira essa plantação, leva toda ela embora, você vai descaracterizando esse ambiente e não necessariamente você vai conseguir manter essa fertilidade por tanto tempo assim. Então tem que ser uma agricultura feita com cuidado, pensando no ambiente que você está. E por último, uma região que a gente não pensa muito é a nossa zona costeira. E se você pensar que o Brasil tem uma das maiores costas marinhas do mundo, é um ambiente que a gente tem que levar em consideração. A zona costeira, ela inclui principalmente os nossos mangues, que vocês também já devem ter visto, é a vegetação não do morro agora, é a vegetação da praia. É aquela vegetação que tem a árvore bem fina, com as raízes altas, saindo do mangue, e nós temos uma diversidade de vegetação menor no mangue, mas a diversidade animal que existe no mangue é muito grande. E esse mangue ele não só é importante para a diversidade, como também para a procriação de outras espécies. Tem muitas espécies que vão até o mangue, procriam e voltam. Então o mangue tem um impacto muito grande na diversidade das regiões em volta. Nós temos uma quantidade muito grande de crustáceos, peixes e aves que vivem nesse ambiente, tanto para buscar alimento quanto para se reproduzir. E isso faz com que seja uma boa fonte de alimentação para comunidades ribeirinhas. Antigamente nós tínhamos mais regiões, só que conforme nós vamos ocupando o litoral e construindo portos e construindo cidades, nós vamos impactando esses manguezais, mas eles ainda são um local de rica alimentação proteica para a população. A pesca, ela também é uma fonte de renda. E um dos maiores problemas que esse mangue está tendo é tanto a destruição para a ocupação, quanto acidentes ambientais, como derramamento de petróleo, aterro mal planejado e por aí vai. Esses são os biomas brasileiros, esse é o seu país, e são essas regiões que estão sendo afetadas que a gente vai conversar quando for falar de poluição. O Brasil é um país extremamente rico, só que nós temos vários problemas ambientais que a gente pode resolver e a gente pode lidar, desde que a gente explique para as pessoas que esses problemas existem e que existem impactos relacionados a isso. Então a gente vai estudar poluições mais para frente, mas espero que vocês tenham entendido e respondam ao formulário. Qualquer dúvida, ponha a sua questão aqui no comentário ou no grupo da sala. Abraço.